8 milhões de pessoas. É o número de habitantes que a Amazônia pode ter abrigado antes de 1500, mais do que toda a Europa Ocidental na mesma época. Pense nisso por um segundo. Enquanto Lisboa tinha cerca de 65 mil moradores e Londres mal chegava a 50 mil, pode ter existido no coração da maior floresta tropical do mundo uma civilização inteira, com cidades, estradas, mercados e engenharia sofisticada. E quase nada disso chegou até você nos livros de história. A floresta que conhecemos hoje como selvagem e intocada pode ser, na verdade, a ruína viva de um mundo que desapareceu tão rápido que mal deixou rastros visíveis a olho nu. Mas os rastros existem. E o que os cientistas encontraram nas últimas décadas vai mudar completamente a forma como você enxerga a Amazônia. Para entender o que foi perdido, você precisa primeiro entender o que os primeiros europeus viram quando chegaram à Amazônia. Em 1541, o conquistador espanhol Francisco de Orellana desceu o rio Amazonas pela primeira vez, partindo do atual Equador até a Foz no Atlântico, uma jornada de quase 8 meses cobrindo mais de 5.000 quilômetros. O que ele descreveu em seu diário chocou a Europa: cidades grandes como Sevilha às margens do rio, estradas largas cortando a floresta, aldeias tão próximas umas das outras que pareciam uma cidade contínua por centenas de quilômetros. Seu cronista, Frei Gaspar de Carvajal, anotou tudo com detalhes precisos. Mas quando outros exploradores voltaram para confirmar as histórias, não encontraram nada. Apenas floresta. E Orellana passou para a história como um exagerado, ou pior, um mentiroso. Mas havia uma razão muito específica para o silêncio da floresta, e ela é mais perturbadora do que qualquer lenda. Entre 1492 e 1650, estima-se que entre 50 e 90% da população nativa das Américas foi dizimada. Não principalmente por guerras, mas por doenças. Varíola, sarampo, gripe, tifo. Doenças para as quais os povos indígenas não tinham nenhuma imunidade, porque nunca tinham sido expostos a elas. Na Amazônia, esse colapso foi tão rápido e tão total que quando os exploradores do século XVII chegaram para confirmar as histórias de Orellana, as cidades já tinham sido engolidas pela floresta. Em menos de 100 anos. Pense na escala disso: uma civilização que levou milênios para construir suas cidades, estradas e sistemas agrícolas foi apagada em menos de um século, e a floresta, que cresce com uma velocidade brutal nos trópicos, cobriu tudo. O que Orellana viu era real. Ele simplesmente chegou cedo demais para ser desacreditado, e tarde demais para salvar qualquer coisa. Mas a floresta guarda segredos que nem ela conseguiu apagar completamente. O primeiro grande sinal de que algo extraordinário existiu na Amazônia não veio de uma escavação arqueológica. Veio da terra em si. Em várias regiões da Amazônia brasileira, especialmente no Pará, no Amazonas e no Mato Grosso, os agricultores perceberam algo estranho: em certos trechos, o solo era escuro, quase preto, e incrivelmente fértil. Enquanto o solo natural da Amazônia é alaranjado, ácido e pobre em nutrientes, o que torna a agricultura convencional quase impossível ali, esse solo negro produzia colheitas abundantes sem precisar de fertilizante. Os índios locais chamavam de terra preta. Os cientistas levaram décadas para entender o que ela era. E quando entenderam, a conclusão foi bombástica: aquele solo não era natural. Era artificial. Alguém o criou deliberadamente, há mais de 2.500 anos, misturando carvão vegetal, ossos, matéria orgânica e cerâmica quebrada em camadas precisas. Alguém com conhecimento avançado de química do solo, muito antes de qualquer universidade existir no mundo ocidental. A terra preta da Amazônia não é um fenômeno pequeno. Ela cobre uma área estimada entre 6.000 e 18.000 km², o que equivale a uma faixa maior do que o estado de Sergipe inteiro. E ela não está distribuída aleatoriamente. Está concentrada em pontos específicos, muitas vezes às margens de rios, em locais estratégicos para habitação e comércio. Isso sugere que não foi um acidente. Foi planejamento urbano. O que torna a Terra Preta ainda mais fascinante é que ela se autorrepara. Mesmo depois de séculos, o solo continua se regenerando e mantendo sua fertilidade de forma que os cientistas ainda não conseguem replicar completamente em laboratório. Em 2006, uma equipe da Universidade de Bayreuth, na Alemanha,
identificou que o segredo está em um tipo específico de carvão vegetal chamado biochar, combinado com micro-organismos únicos que vivem naquele solo. Mas a fórmula exata, o processo que os povos amazônicos usavam, ainda não foi totalmente decifrada. Eles sabiam algo que nós ainda estamos tentando aprender. Onde há terra preta, há cerâmica. E onde há cerâmica, há pessoas, muitas pessoas, vivendo por muito tempo no mesmo lugar. As escavações arqueológicas nas regiões de Terra Preta revelaram fragmentos de cerâmica com até 7.000 anos de idade, tornando-os alguns dos artefatos cerâmicos mais antigos das Américas. Mas não é só a antiguidade que impressiona. É a sofisticação. A cerâmica marajoara, encontrada na ilha de Marajó, na foz do Amazonas, apresenta padrões geométricos complexos, figuras humanas elaboradas e técnicas de queima que exigem controle preciso de temperatura. Estamos falando de uma tradição artística e tecnológica desenvolvida por uma civilização que, segundo os modelos arqueológicos tradicionais, não deveria ter existido naquele nível de complexidade em uma floresta tropical. A ideia de que a Amazônia era um vazio demográfico antes dos europeus era, na verdade, um preconceito científico disfarçado de teoria. E ele estava prestes a ser demolido por algo que ninguém esperava encontrar no estado do Acre. No final dos anos 1990, o desmatamento no estado do Acre começou a revelar algo perturbador. À medida que a floresta era derrubada para dar lugar a pastagens, imagens aéreas e de satélite começaram a mostrar formas geométricas perfeitas gravadas na terra, círculos, quadrados, hexágonos e figuras compostas, com valas de até 11 metros de profundidade e paredes de terra de até 4 metros de altura. Algumas dessas estruturas têm mais de 300 metros de diâmetro. Para você ter uma ideia de escala, o Maracanã, um dos maiores estádios do mundo, tem cerca de 300 metros no seu eixo maior. Agora imagine centenas dessas estruturas espalhadas por uma área de quase 13.000 km² no sudoeste da Amazônia. Elas foram chamadas de geoglifos do Acre, e até hoje mais de 500 foram identificadas. O mais perturbador? Elas ficaram escondidas sob a floresta por séculos. E quando a ciência começou a estudá-las de perto, as perguntas se multiplicaram muito mais rápido do que as respostas. Os geoglifos do Acre têm entre 2.700 anos de idade. Mas o que eles eram? Essa pergunta dividiu os arqueólogos por anos. A hipótese inicial era que fossem aldeias fortificadas, as valas serviriam como defesa. Mas essa teoria foi descartada rapidamente. As valas estão do lado de dentro das estruturas, não do lado de fora, o que seria inútil para a defesa militar. A hipótese atual mais aceita é que eram locais cerimoniais, espécies de praças ou templos a céu aberto, usados para rituais sazonais, possivelmente ligados a eventos astronômicos. Pesquisadores da Universidade de Exeter, no Reino Unido, identificaram que várias das estruturas têm entradas alinhadas com o solstício de junho, o mesmo princípio de Stonehenge, construída a mais de 9.000 quilômetros de distância, por uma civilização completamente diferente. Duas culturas que nunca se encontraram chegaram à mesma solução arquitetônica para observar o céu. Isso diz algo profundo sobre a inteligência humana, e sobre o quanto ainda não sabemos sobre quem viveu aqui. Enquanto os geoglifos do Acre revelavam uma civilização organizada no sudoeste da Amazônia, no Alto Xingu, no coração do Brasil Central, uma descoberta completamente diferente estava sendo feita. O arqueólogo Michael Eckenberger, da Universidade da Flórida, passou anos vivendo entre os índios Guicuru e estudando o território onde eles habitavam. O que ele mapeou, publicado na revista Science em 2008, foi extraordinário. Um sistema urbano pré-colombiano com pelo menos 20 assentamentos interconectados por estradas largas, praças centrais, pontes, represas e canais de irrigação. O complexo foi chamado de Cuicugu, nome dado pelos próprios Guicuru ao seu território ancestral. A maior das cidades desse sistema pode ter abrigado entre 2.500 e 5.000 habitantes. Mas o que impressionou Eckenberger não foi apenas o tamanho. Foi a organização. As estradas eram perfeitamente retas, orientadas para pontos cardeais específicos. As praças centrais tinham dimensões padronizadas. Havia um planejamento urbano sofisticado que rivaliza com qualquer cidade medieval europeia da mesma época. As estradas de Cuicugu não eram simples trilhas.
Tinham entre 10 e 50 metros de largura, comparáveis às avenidas principais de uma cidade moderna, e eram construídas com bordas elevadas para escoamento de água. Elas conectavam as 20 aldeias do sistema em uma rede que cobria cerca de 20.000 km², uma área maior do que o estado de Sergipe. E havia um detalhe que Kimberger considerou especialmente revelador: as estradas não seguiam o relevo natural do terreno. Elas o cortavam em linha reta, o que exigiu movimentação de terra em escala significativa. Isso não é o comportamento de uma sociedade nômade ou seminômade. É o comportamento de uma civilização sedentária, com planejamento de longo prazo, engenharia aplicada e, provavelmente, alguma forma de governo centralizado capaz de mobilizar mão de obra em grande escala. Os Kuikuro de hoje ainda conhecem os nomes de muitos desses sítios e guardam na memória oral histórias sobre os ancestrais que os construíram. A floresta cobriu as cidades, mas não apagou a memória. Mas se existiam cidades, estradas e sistemas de irrigação na Amazônia, como eles conseguiam alimentar populações tão grandes? A resposta está em uma das inovações agrícolas mais inteligentes já desenvolvidas por qualquer civilização. Os povos amazônicos não tentaram transformar a floresta em campos abertos, como os europeus fariam séculos depois. Eles transformaram a própria floresta em uma fazenda. O conceito é chamado de floresta manejada ou floresta cultural, e significa que boa parte do que parece ser floresta virgem na Amazônia é, na verdade, o resultado de séculos de cultivo intencional. Pesquisadores da Universidade de Exeter analisaram a distribuição de 85 espécies de plantas domesticadas na Amazônia e descobriram, em 2017, que elas são até 5 vezes mais comuns em áreas próximas a sítios arqueológicos do que em áreas remotas. Castanheiras, pupunheiras, cacaueiros, açaizeiros, todas essas árvores que você associa à Amazônia natural foram plantadas e cultivadas por mãos humanas há centenas ou milhares de anos. A floresta que parece selvagem é, em parte, um jardim abandonado. Existe um nome que se torna impossível de ignorar quando você fala de cidades perdidas na Amazônia: Percy Harrison Fawcett. Coronel britânico, explorador e cartógrafo, Fawcett passou anos mapeando a fronteira entre Brasil e Bolívia no início do século XX a serviço da Royal Geographical Society de Londres. E em algum momento, entre os relatos de índios locais, documentos coloniais portugueses e suas próprias observações de campo, ele se convenceu de que existia uma cidade perdida de dimensões épicas no interior do Brasil. Ele a chamou simplesmente de Z. Em 1925, com 57 anos, Fawcett partiu para sua expedição final em busca de Z, levando consigo seu filho Jack, de 21 anos, e o amigo Halley Rimmel. Eles foram vistos pela última vez em 29 de maio de 1925, na beira do rio Culuene, no atual Mato Grosso. Depois disso, silêncio absoluto. Nenhum corpo foi encontrado. Nenhuma prova de morte. Apenas o desaparecimento de 3 homens na floresta mais densa do mundo, e uma obsessão que não morreu com eles. O desaparecimento de Fawcett gerou uma das maiores sagas de buscas da história da exploração. Entre 1927 e os anos 1990, pelo menos 3 expedições foram organizadas para encontrá-lo, e várias delas também desapareceram ou perderam membros. Estima-se que mais de 100 pessoas morreram tentando descobrir o que aconteceu com Fawcett. Ele se tornou uma obsessão coletiva, o símbolo máximo do explorador que foi longe demais. Em 2005, o jornalista David Graham passou meses na Amazônia seguindo os rastros de Fawcett e escreveu o livro A Cidade Perdida de Z, que mais tarde virou filme com Charlie Hunnam. Mas o que Graham descobriu foi mais surpreendente do que qualquer teoria sobre o destino do coronel: as cidades que Fawcett procurava provavelmente existiram. Não eram de ouro, eram de terra, madeira e cerâmica. Mas eram reais, complexas e muito maiores do que qualquer europeu da época estava disposto a acreditar. Fawcett não era um lunático. Era um homem que acreditou nos índios quando ninguém mais acreditava. Enquanto o mistério de Fawcett alimentava o imaginário popular, a ciência estava desenvolvendo uma ferramenta que mudaria tudo: o LIDAR. A sigla significa Light Detection and Ranging, é basicamente um radar de luz. Um avião equipado com LIDAR dispara milhões de pulsos de laser por segundo em direção ao solo. Esses pulsos atravessam a vegetação, ricocheteiam no chão e voltam para o sensor.
O resultado é um mapa tridimensional do terreno abaixo da floresta, como se você pudesse remover todas as árvores digitalmente e ver o que está embaixo delas. Quando o LiDAR foi usado pela primeira vez em larga escala na Amazônia, em projetos iniciados a partir de 2010, os resultados foram tão surpreendentes que alguns pesquisadores precisaram verificar os dados várias vezes antes de publicar. O que estava escondido sob a floresta não eram ruínas esparsas. Era uma paisagem inteira, modificada por seres humanos em uma escala que ninguém havia imaginado. E o que o LiDAR encontrou no estado do Amazonas em 2022 foi o maior achado arqueológico da história da região. Em 2022, uma equipe internacional liderada pela arqueóloga Stephen Rosten publicou na revista Nature os resultados de um levantamento LiDAR na região do Alto Pano, no Equador amazônico, e o que eles encontraram redefiniu o conceito de civilização amazônica. Sob a floresta, o LiDAR revelou uma rede urbana com mais de 6.000 plataformas de terra, interligadas por uma malha de estradas que cobre 300 km². A cidade central, que os pesquisadores estimam ter abrigado entre 10.000 e 15.000 habitantes no seu auge, funcionou continuamente por cerca de 1.000 anos, entre 500 a.C. e 300 d.C. Para comparar, Roma, no mesmo período, tinha cerca de 1 milhão de habitantes, mas era o centro de um império que dominava o mundo conhecido. A cidade do Alto Pano existia no que os europeus chamavam de Terra de Ninguém. E ela tinha sistemas de drenagem, terraços agrícolas e encostas de vulcões e uma organização espacial que sugere planejamento urbano sofisticado. Não era uma aldeia grande. Era uma cidade. Uma cidade real, com tudo o que isso implica. A descoberta do Alto Pano levantou uma questão que os arqueólogos ainda debatem com intensidade: se existia uma cidade desse tamanho no Equador amazônico, o que mais está escondido sob a floresta no Brasil, no Peru, na Colômbia e na Bolívia? A resposta, com base nos dados de LiDAR disponíveis até agora, é muito mais do que qualquer modelo anterior previa. Em 2018, pesquisadores da Universidade de Exeter usaram LiDAR para mapear uma área de 4.500 km² no sudoeste da Amazônia boliviana e encontraram 26 sítios arqueológicos previamente desconhecidos, incluindo 2 que rivalizam em tamanho com as maiores cidades pré-colombianas conhecidas das Américas. Um deles, chamado Cotoca, tinha uma área central de 147 hectares, equivalente a 200 campos de futebol. E estava completamente invisível do solo, coberto por séculos de vegetação. O LiDAR não está apenas confirmando o que os exploradores antigos descreveram. Está revelando uma Amazônia que nem os exploradores mais ousados conseguiram imaginar. Você já ouviu falar em Eldorado, a lendária cidade de ouro que os conquistadores espanhóis perseguiram pela América do Sul durante séculos? Mas o que poucos sabem é que Eldorado provavelmente não era uma cidade de ouro. Era uma cerimônia. Relatos indígenas que chegaram aos espanhóis descreviam um ritual em que um chefe era coberto de pó de ouro e mergulhava em um lago sagrado, o Lago Guatavita, na atual Colômbia. O chefe dourado era Eldorado, o homem dourado. Os espanhóis ouviram a história, distorceram o conceito e saíram procurando uma cidade inteira feita de ouro. Mas a obsessão com Eldorado, por mais equivocada que fossem seus detalhes, apontava para algo verdadeiro: existiam civilizações ricas, organizadas e poderosas no interior da América do Sul. O ouro era real, os muiscas, da Colômbia, eram de fato grandes trabalhadores de metais preciosos. A cidade era uma metáfora que os europeus não souberam interpretar. E essa má interpretação custou incontáveis vidas, tanto dos exploradores quanto dos povos que eles encontraram. Existe uma arqueóloga cujo nome deveria ser muito mais conhecido do que é, Anna Courtney Roosevelt. Neta do presidente americano Theodore Roosevelt, ela passou décadas escavando sítios arqueológicos na Amazônia e desafiando o consenso científico com uma consistência que irritou muitos colegas e mudou a história da arqueologia americana. Em 1991, ela publicou os resultados de suas escavações na ilha de Marajó, na foz do Amazonas, demonstrando que a chamada cultura marajoara, que produziu aquela cerâmica sofisticada que mencionamos antes, havia florescido entre 400 e 1400 d.C., com uma população estimada de 100.000 pessoas vivendo em uma única ilha. Isso era considerado impossível pela teoria dominante, que dizia que os solos pobres da Amazônia não podiam sustentar populações densas.
Roosevelt respondeu com dados. Havia terra preta em Marajó, havia evidências de agricultura intensiva, havia hierarquia social clara nos padrões funerários. A teoria do vazio demográfico amazônico não era ciência. Era preconceito com pretensão científica. Uma das perguntas mais perturbadoras que a arqueologia amazônica levanta é esta: se essas civilizações eram tão avançadas, por que não deixaram monumentos de pedra como os maias ou os incas? A resposta revela algo profundo sobre a inteligência adaptativa dessas culturas. A Amazônia não tem pedra em abundância na maior parte de seu território. Tem terra, madeira, fibras vegetais e água. Então os amazônicos construíram com o que tinham: terra compactada, madeira tratada, cerâmica. Materiais que duram séculos, mas não milênios, especialmente em um ambiente de umidade extrema, chuvas intensas e vegetação agressiva. Os incas construíram Machu Picchu em pedra porque viviam nos Andes, onde pedra é abundante. Os amazônicos construíram em terra porque eram engenheiros do seu próprio ecossistema. O fato de seus monumentos não terem sobrevivido da mesma forma não significa que eram menos sofisticados. Significa que trabalhavam com materiais diferentes. E, ironicamente, a terra preta, o solo que eles criaram, é o monumento mais duradouro que deixaram. Um monumento que você pode segurar na palma da mão. Imagine que você está sobrevoando a Amazônia em um helicóptero, olhando para baixo. Tudo o que você vê é verde, um tapete contínuo de árvores que se estende até o horizonte em todas as direções. Parece natureza pura, intocada, primordial. Mas agora imagine que você tem óculos que mostram o que o lidar revela, sob aquele verde: há valas, plataformas, estradas, represas, canais. Há a pegada de milhões de pessoas que viveram, trabalharam, criaram arte, enterraram seus mortos e organizaram sociedades complexas naquele mesmo espaço. A floresta que você vê não é o estado original da Amazônia. É o estado pós-colapso. É o que acontece quando uma civilização desaparece e a natureza preenche o vazio em questão de décadas. Estamos olhando para ruínas, só que ruínas feitas de terra e plantas, não de pedra. E essa perspectiva muda tudo. Muda a forma como pensamos sobre natureza selvagem, sobre floresta virgem, sobre o que significa um lugar ser habitado ou desabitado. A Amazônia nunca foi vazia. Nós é que não sabíamos como lê-la. Há um aspecto dessas descobertas que vai além da arqueologia e entra em território político e urgente. Se a Amazônia foi moldada por séculos de manejo humano inteligente, se as árvores que estão lá foram plantadas, as espécies foram selecionadas, o solo foi enriquecido, então os povos indígenas que vivem na Amazônia hoje não são apenas habitantes de uma floresta. São os herdeiros de um sistema agrícola e ecológico sofisticado que seus ancestrais construíram ao longo de milênios. O conhecimento que eles têm sobre aquela floresta, quais plantas curam, quais solos são férteis, como manejar a água, não é folclore. É ciência acumulada por gerações. E esse conhecimento está desaparecendo. Segundo a Unesco, uma língua indígena morre a cada 40 dias no mundo. Cada língua que morre leva consigo um sistema inteiro de conhecimento sobre o ambiente em que aquele povo viveu. Na Amazônia, onde esse conhecimento é literalmente o manual de operação de um dos ecossistemas mais complexos do planeta, essa perda tem consequências que vão muito além da cultura. Tem consequências para o clima, para a biodiversidade, para o futuro da humanidade. Em 2023, pesquisadores da Universidade de São Paulo e do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia publicaram um estudo que conectou todos esses pontos de uma forma que poucos esperavam. Usando combinação de lidar, análise de solo e dados genéticos de plantas, eles mapearam a distribuição de sítios arqueológicos com terra preta em uma área de 2,3 milhões de quilômetros quadrados, uma área maior do que o México inteiro. O resultado: havia pelo menos 10.000 sítios arqueológicos significativos nessa área, a maioria ainda não escavada. Se cada um desses sítios corresponde a uma aldeia ou cidade de tamanho médio, estamos falando de uma rede urbana que cobria a maior parte da Amazônia brasileira. Não era uma civilização. Eram várias, interconectadas por rotas comerciais, sistemas de troca e possivelmente por línguas francas que permitiam comunicação entre grupos diferentes. A Amazônia pré-colombiana não era o vazio que os europeus imaginaram.
Era um continente dentro de um continente, e nós mal começamos a entender o que existia aqui. E então chegamos ao fato mais impactante de toda essa história, o que transforma tudo que você aprendeu até aqui em algo ainda mais vertiginoso. A maioria das civilizações amazônicas que estamos descobrindo agora não entrou em colapso por guerras, por catástrofes naturais ou por falhas internas. Elas foram destruídas por um vírus. Ou melhor, por dezenas de vírus que chegaram juntos, carregados por europeus que nem sabiam que os transportavam. Quando os primeiros contatos entre europeus e indígenas amazônicos aconteceram no século XVI, as doenças se espalharam pela floresta muito mais rápido do que os próprios europeus conseguiam viajar. Índios que nunca tinham visto um homem branco morriam de varíola transmitida por outros índios que tinham tido contato com colonizadores a centenas de quilômetros de distância. Em algumas regiões, estima-se que 95% da população morreu em menos de 2 gerações. Cidades que levaram 1000 anos para ser construídas foram abandonadas em décadas. E a floresta, indiferente à tragédia humana, simplesmente cresceu sobre tudo. O que o lidar está revelando hoje não são ruínas de uma civilização que fracassou. São ruínas de uma civilização que foi interrompida no meio da sua história. O que você acabou de conhecer não está nos livros didáticos brasileiros. Não está nos currículos escolares. A história que nos ensinaram sobre a Amazônia, um vazio verde habitado por tribos isoladas e primitivas, esperando para ser descoberto e desenvolvido, é uma ficção construída sobre o silêncio de milhões de mortos e sobre a floresta que cresceu para cobrir o que eles deixaram. A realidade é outra. A Amazônia foi o palco de uma das experiências civilizatórias mais longas, diversas e sofisticadas da história humana. Uma experiência que durou milênios, que produziu conhecimento agrícola que ainda não conseguimos replicar, que construiu cidades que só agora estamos aprendendo a enxergar. E essa história ainda está sendo escrita, a cada novo voo de lidar, a cada escavação, a cada análise de solo. Estamos, literalmente, descobrindo um mundo perdido em tempo real. Um mundo que nunca deveria ter sido perdido. Se você gosta de descobrir histórias, lugares e curiosidades que quase ninguém conta, deixe o like, inscreva-se no canal e continue acompanhando o Orbiadux. A próxima história já está esperando por você, e ela também vai mudar o que você pensa sobre o mundo.